Aleluia. Graça e paz, igreja. Bom é estarmos na presença do Senhor uma vez mais. Enquanto nós estávamos sendo ministrados por essa oração, pelos olhos da fé eu estava vendo milagres acontecendo, portas sendo abertas, ao poder na oração. Que você continue orando, clamando, buscando sempre do Senhor, porque Ele tem muito mais. Queridos, eu quero trazer a saudação do pastor Jackson para todos vocês. Por gentileza, Clemerson, se puder reduzir um pouquinho mais aqui o púlpito, acho que ele abaixa um pouquinho só, por favor, um pouquinho mais. Por enquanto ainda preciso desse púlpito um pouco rebaixado, depois aí ao máximo, né? Então é eu que estou pequeno mesmo aqui, mas está tudo bem. Daqui a pouco Deus vai me tirar dessa cadeira, eu vou correr igual vocês, eu vou andar igual vocês, eu vou poder estar em pé, porque eu creio no poder da palavra que foi liberado sobre a minha vida. Pastor Jackson está na Bahia, a serviço da igreja, cuidando das missões, da catedral, que vocês possam continuar orando pelos nossos pastores, para que o Senhor possa usá-los de uma forma poderosa lá na Bahia, assim como Ele é usado aqui também entre nós. Quero convidar para que você esteja em pé, vamos ler a palavra do Senhor, grato pela oportunidade de vos transmitir a palavra nessa tarde. Essa gratidão ao pastor Jackson, todos os companheiros de ministério que intercedem, que clamam, que buscam, que nos apoiam, e toda a igreja que se reúne nesse dia para oferecer um culto de louvor a Deus. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 22. Nós queremos falar nessa tarde sobre atitudes para vencer as crises. E nesse texto, da mesma forma que eu fui ministrado, eu quero que você também seja ministrado e alcançado pelo poder da palavra. A Bíblia diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, ficam firmes, veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estende a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado na derrota do faraó, e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavalheiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, e seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Repito, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Você pode dizer amém aí por essa palavra? De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, como um vento forte, vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e à esquerda. Vamos falar uma vez mais com Deus? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Por isso, venha ministrar aos nossos corações uma vez mais. Da mesma forma que de manhã fomos ministrados pelo poder da Tua palavra, agora nós precisamos que o Senhor uma vez mais ministre sobre nós. Que a Tua palavra seja revelada sobre cada coração aqui presente, Senhor,
para que possamos vencer as crises que nos cercam. Nós fazemos isso no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podeis se assentar, por favor? Atitudes que vencem as crises. Quem nunca passou por crise nessa vida? Quem nunca esteve diante de uma dificuldade a ponto de não encontrar recursos à sua volta para poder resolver problemas? Agora é importante entendermos que nesta manhã vem instrução da parte do Senhor para o meu coração e para o seu coração. Nós precisamos entender que esse tempo de crise é um tempo em que nós podemos alcançar o sobrenatural. O sobrenatural está à nossa disposição. O que depende de Deus está liberado para mim, para você. Isso depende da minha busca, isso depende do meu coração, isso depende do seu coração. Agradecer a Deus pela vida de todos os que estão online também nesse dia, acompanhando o culto e se alimentando da palavra do Senhor, podendo oferecer o teu culto de louvor e adoração, aqueles que não podem estar no culto presencial. Os que podem estar no culto presencial, pode se manifestar de alguma forma aí ou não? É glorioso, não é? É maravilhoso estarmos presencialmente na casa do Senhor, mas aqueles que não podem hoje, no futuro vão poder estar também. Nós devemos orar, devemos pedir, para que Deus possa fortalecer a nossa fé, para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Agora, como que devemos buscar, pastora Genor? Nós devemos buscar isso ardentemente, com o nosso coração aberto, voltado para o reino do Senhor. Não é tempo de distração, é tempo de estarmos focados, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós queremos milagres, nós queremos uma porta aberta, nós queremos o agir de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. Agora, hoje nós vamos ser ministrados para que possamos ter as atitudes corretas, para podermos alcançar os milagres extraordinários. Aquilo que o Senhor está disposto a fazer por mim e por você. Muitos lá fora estão em lamento, estão em choro, estão em luto, mas o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem sustentado a catedral nas palmas de suas mãos. Então milagres extraordinários estão acontecendo à nossa volta. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque se fôssemos numerar hoje aqui quantos livramentos que o Senhor tem dado para mim e para você, nós passaríamos o tempo todo aqui falando da grandeza do Senhor. Devemos ir mais longe com a nossa fé. Devemos mergulhar mais fundo no conhecimento da palavra do Senhor, nos princípios bíblicos que nos levam a alcançar um desenvolvimento espiritual a nível de termos experiências sobrenaturais. Moisés teve essa experiência, e Moisés não foi o único que teve essa experiência, muitos outros tiveram, e muitos outros podem ter, inclusive eu e você também podemos ter experiências extraordinárias com o Senhor. Moisés foi um grande líder, um líder que falava com Deus face a face, e a liderança de Moisés é uma liderança que muito nos inspira, que nos encoraja, porque mesmo passando por tantas adversidades, ele se tornava paciente na presença do Senhor. Como é bom ser conduzido por líderes que sabem para onde nos conduzir. Como é bom receber instrução de quem carrega uma bagagem, de quem já teve uma experiência com Deus no sobrenatural. Então, a nação de Israel estava tranquila nesse quesito. Por mais que reclamassem e murmurassem, eles sabiam de onde estava sendo alimentado o líder que Deus tinha colocado na vida deles. E quando temos um líder que sabe nos conduzir, nós ficamos seguros na caminhada. Porém, mesmo seguro na caminhada, nós precisamos entender que enfrentaremos desafios. Pastor Tarsi decidiu vir para a Inglaterra aceitando o convite do Senhor, o desafio do Senhor de sair da sua terra e vir para cá. Mas ele veio sabendo do poder que Deus tem para conduzi-lo. Então é tão importante que nós possamos ter essa paz,
no coração, sermos conduzidos por líderes que sabem por onde devemos caminhar. O sobrenatural está à disposição de todos nós. Você recebe aí, diz amém. Os desafios são para todos. Os desafios não são para alguns. Talvez você diga, mas pastor, lá em casa é diferente. Lá o desafio é pesado. Não. Lá em casa também tem desafios pesados. O pastor Tarso também enfrentou desafios pesados para chegar até aqui. Se fôssemos perguntar para todos quantos foram os desafios, mas quando nós enfrentamos os desafios, entendendo que o Senhor é o que cuida das nossas vidas, nós alcançaremos a nossa vitória. Atitudes que fazem a diferença. A nação de Israel, quando o cerco apertava, eles corriam para o pastor Moisés e diziam, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Eles iam em busca de solução, porque eles confiavam na liderança de Moisés. Agora, a nação de Israel estava num momento muito crucial, porque atrás vinha Faraó e o seu grande exército. Um povo muito fortemente armado. Aos lados, grandes montes. Na frente, um gigante mar vermelho. Eles não tinham para onde correr. Eles só tinham uma abertura, e a abertura era para cima. Talvez você esteja vivendo um momento semelhante como a nação de Israel. As situações, as circunstâncias estão te apertando à sua volta. Você olha para frente e não vê saída, para os lados não tem saída, para trás você não pode voltar porque o inimigo quer vir sobre você. Eu vim aqui para te encorajar nesta manhã. Os céus estão abertos sobre esta casa. Os céus estão abertos sobre a sua família. Os céus estão à sua disposição. Nós estamos em lockdown, mas Deus está livre para te atender. Primeira atitude para vencermos as crises: acredite piamente nos profetas enviados por Deus. Você pode repetir após mim? Acredite piamente. Dá para melhorar? Acredite piamente nos profetas enviados por Deus. Êxodo 14, 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que é você ser regido, conduzido por um líder, por um profeta enviado por Deus? Eu não estou dizendo que você tem acesso a entrar no YouTube e ouvir qualquer pessoa que fala e seguir aquelas instruções. Eu estou falando de um profeta enviado por Deus. Moisés foi enviado por Deus com um propósito poderoso. E ele estava dizendo como profeta: primeiro, não temas. Segundo, esperai. Quando nós obedecemos as instruções que Deus tem para a nossa vida, primeiro, eu deixo de temer. Segundo, eu consigo esperar. Há um tempo, há um propósito estabelecido por Deus para todas as coisas nessa terra. Por isso que Moisés, ele se levanta como um leão, e ele declara para toda aquela nação de Israel, uma palavra direta e com muita confiança: não temas. Confie, acredite, espere, o livramento vai vir. O profeta tinha grande convicção. O profeta tinha plena convicção. Por quê? Porque ele teve um encontro com o sobrenatural. Ele viu Deus face a face lá no Monte Horebe, aonde a sarça ardia, queimava, mas não se consumia. E Deus se manifestou a ele e deu uma missão para ele, deu um propósito para ele. Da mesma forma, Deus quer se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu pequeno grupo, para que você tenha uma experiência com o sobrenatural. Você quer uma experiência com o sobrenatural? Está à nossa disposição. E a Bíblia diz assim, em Crônicas, segundo Crônicas 20, 20: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você recebe essa palavra? E quando nós falamos sobre acreditar no profeta,
Em 2 Reis, capítulo 4, nós vemos uma viúva que decidiu acreditar no profeta. Ela estava passando por uma grande crise. Talvez uma crise menor ou maior do que a que você está passando. Mas crises são crises. E ela estava passando um momento muito difícil, porque o seu marido havia morrido e deixado algumas dívidas. E agora os credores vêm até ela para poder tirar os seus filhos, seus 2 filhos, o único bem que lhe restava. E quando ela recebe aquela informação, ela sabia do líder que ela tinha, e ela sabia do poder de Deus na vida daquele profeta, e ela foi até o profeta Eliseu. E quando ela chega para o profeta, ela diz a sua real situação. E ele diz: o que você tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então, o homem de Deus, o profeta de Deus, que sabe nos conduzir pelo caminho certo, ele teve uma instrução. Nós não vemos Eliseu falando: olha, nós vamos ter que fazer um jejum de 3 dias, eu vou orar 24 horas e quando a resposta vier eu te procuro. Não, ele já tinha uma palavra certa para aquela mulher. Ele estava em conexão direta com Deus, ele recebeu uma palavra direta para aquela mulher. E ele disse para a viúva: vá na sua região, na sua redondeza, na sua vizinhança, empreste vasilhas vazias e não poucas. Entra com seus filhos e fecha a porta, e comece a encher as vasilhas vazias. Ela disse que só tinha um pouco de azeite, mas aquele pouco de azeite foi se multiplicando na sua vista, foi se multiplicando, e a Bíblia diz que ela enchia e colocava de lado, ela enchia e colocava de lado. O milagre aconteceu na casa daquela viúva, e ela conseguiu sanar as dívidas, e ela conquistou uma aposentadoria, e o sustento para toda a família, tudo porque ela acreditou, ela confiou na palavra do profeta. A palavra de Deus vem para a sua vida. Como você tem recebido a palavra de Deus? Deus não está presencialmente em pessoa para você, mas Deus usa até mesmo uma criança para poder transmitir uma palavra. Então, quando você entende que você recebe uma palavra de Deus, você precisa aplicar isso no seu coração. Como está a sua vida hoje? Qual é a tua maior necessidade? O Senhor quer que você se mantenha no propósito, no foco, no objetivo. Então, receba a instrução da parte do Senhor e você vai prosperar. Prosperidade fala de ausência de necessidade. Se você crer no profeta que Deus enviou, nada vai te faltar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode glorificar aí? Atitudes que faz a diferença para as nossas vidas. Segunda atitude que eu vejo que é necessário, através dessa palavra que nós estamos em apreciação nesta manhã: siga rigorosamente as orientações de Deus. Você pode repetir após mim? Siga rigorosamente. Dá para melhorar aí, gente? Mesmo atrás da máscara, vamos lá? Siga rigorosamente as orientações de Deus. Hoje você veio aqui nesta manhã para receber instrução. Se puder subir o som aí, eu agradeço, por favor, aqui do teclado. O Senhor te trouxe aqui para te dar instrução, para te dar direção para a sua caminhada. E a Bíblia nos diz em Êxodo 14:15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Veja a importância de nós agirmos, a importância de nós fazermos a nossa parte. Assim como Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Não é hora de pararmos, não é hora de jogarmos a toalha, não é hora de pendurarmos a chuteira, não é hora de pararmos. Agora é hora de avançarmos. Deus já perdoou os meus e os seus pecados, Deus já nos salvou, Deus já nos capacitou, Deus já nos concedeu o Espírito Santo, que faz uma ligação direta com o sobrenatural. O Espírito Santo habita em você, você pode glorificar aí? A sintonia já nos garante a vitória. Essa sintonia que temos com Deus nos garante a vitória. Você pode repetir após mim? A sintonia, vamos melhorar, a sintonia nos garante a vitória. Qual é a tua batalha? Qual é a tua necessidade hoje?
Qual é a tua maior busca? Qual é a tua maior necessidade? A conexão com Deus, essa sintonia com Deus, garante a vitória para a sua vida e para a sua casa. Deus nos deu poder e autoridade, a ponto de nos incumbir, dizendo: expulsarão demônios no meu nome, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Não foi um poder limitado, o Senhor nos deu poder e autoridade para sermos representantes dele aqui na terra. Qual seria a reputação do nome de Deus se os seus planos para o futuro falhassem? Qual seria? Por isso que nós precisamos entender que o nosso Deus é soberano, é poderoso, é glorioso, e mesmo sendo santo, puro, justo, Ele está contando comigo e com você, para que possamos ser anunciadores de boas novas aqui na terra. Agora, para tudo isso, Deus exige apenas uma coisa de mim e de você: obediência. Pode repetir após mim? Obediência. E quando falamos de obediência na Bíblia, me vem à mente, ao coração, Êxodo capítulo, ou melhor dizendo, Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão, o pai da fé, um homem que tem muita bagagem para ensinar a respeito de fé, de obediência. E Deus diz para ele: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tinha muitas coisas na mão para ver e para fazer, mas ele tinha no coração obediência para obedecer e seguir o propósito de Deus. Agora, Deus fez promessas para Abraão: e eu vou cuidar de você, e eu te farei um grande povo, e te abençoarei. Precisamos entender que quando recebemos uma palavra de Deus e obedecemos, quando estamos dispostos a abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas convicções por obediência, nós alcançamos o propósito do Senhor. Abraão pode nos ensinar a respeito disso. Ele abriu mão de tudo isso que nós falamos, por aceitar o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Então eu quero te encorajar, para que você possa priorizar o reino acima de qualquer coisa, e o nome do Senhor será engrandecido na sua vida. Terceira atitude para vencer as crises: aceite determinadamente os planos estratégicos de Deus. Você pode repetir após mim? Aceite determinadamente os planos estratégicos de Deus. Deus tem planos estratégicos para você. Deus não tem qualquer planos assim, não. Deus tem planos estratégicos para você. Agora, isso eu preciso aceitar no meu coração. Qual é o plano que Deus tem para mim? Qual é o sonho que Deus tem para mim? Êxodo 14, que nós estamos em apreciação para esta manhã, 17 a 20, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado na derrota do faraó, com seus carros de guerras e com seus cavaleiros. O anjo a seguir, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Então os egípcios e os israelitas, entre os egípcios e israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda aquela noite. Os planos de Deus são infalíveis. Você pode repetir após mim? Os planos de Deus são infalíveis. Agora, tudo que Deus faz à nossa volta não é de acordo com aquilo que nós estamos acostumados a ver. Deus vai além daquilo que pensamos e imaginamos. Deus tem planos de grandes milagres para realizar na minha vida e na sua vida. Agora nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Deus pode trazer planos que não seguem nas ordens normais, mas agora o plano do Senhor é mais alto do que os nossos. Os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso.
Deus pode trazer planos que não seguem a ordem, mas quando nós aceitamos os planos do Senhor, nós encontramos a saída, a solução, o milagre acontece. Deus é eterno, Ele não está regido pelo tempo como eu e você. O teu Deus é perfeito, você pode celebrar aí. O teu Deus é perfeito, você pode celebrar aí. O teu Deus é poderoso, você pode celebrar aí. O teu Deus não vive como as pessoas vivem. O teu Deus tem o controle de todas as coisas. O primeiro-ministro precisa vir na televisão e dar 2 ou 3 entrevistas por semana, porque ele não sabe o que vai acontecer na próxima. Agora o teu Deus, Ele já pôde declarar um princípio desde o início, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia! Não importa o que passamos, nós continuamos servindo a Deus, acreditando que Ele é poderoso e que Ele cuida de nós. Ele cria o fim desde o começo, para cada coisa. Não tem surpresas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. O importante é entender, queridos, se você tem um problema, antes que o problema surgisse, Deus já tem a solução para esse problema. Só vai depender de você buscar e acreditar que há as atitudes corretas para podermos alcançar. Antes que Adão fosse criado, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já havia sido morto para poder restaurar o ser humano. E quem participou do culto da manhã pôde aprender sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, e nós glorificamos a Deus, que foi um culto maravilhoso e poderoso. Agora, a solução para o seu problema. Qual o dilema que você está vivendo? O que tem te colocado para baixo? O que tem tirado a sua expectativa do futuro? Nós, em nossas mãos, só temos o presente. Mas o que passou não pode atrasar que aconteça no nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós precisamos descansar que Deus está cuidando de nós. O que nós precisamos fazer para esse tempo em que nós estamos vivendo é unidade. Uma igreja unida não pode ser vencida. Que a sua família esteja unida para que possa vencer as adversidades e as dificuldades. Eu sempre pedi a Deus uma grande experiência. Eu sempre orava: Senhor, eu quero ter uma experiência. E eu ouvia testemunhos de outros, e eu ficava dizendo: Senhor, eu também quero ter uma experiência contigo. E no dia 29 de maio do ano de 2009, eu tinha 39 anos de vida, isso há quase 12 anos atrás, o Senhor me deu uma grande experiência. E eu sofri uma queda mortal, uma queda com 6 metros de altura. E nessa queda eu tive vários problemas, porque eu tive fratura craniana, eu tive luxação cerebral, eu tive 7 costelas fraturadas e eu tive a medula rompida. Para o momento foi o maior desafio que eu já havia vivido até ali. Eu que nunca tinha ido a um hospital para ficar internado ou para tomar paracetamol ou qualquer outro remédio. Saúde de ferro, eu tinha uma saúde plena. Mas o Senhor me permitiu passar por essa experiência. E foi nesse tempo em que, quando eu caí dentro da igreja já sem vida, Deus usou a vida do nosso pastor e os demais obreiros que aqui estavam para orar por mim, dizendo: Senhor, devolve o fôlego de vida para o pastor Paulo. Eu estava sem, o coração tinha parado, sem pulsação, e eles começaram a orar e a clamar a Deus por mim. E o Senhor foi misericordioso, porque dentro de alguns segundos ou minutos, o meu coração voltou a pulsar com força novamente, e eu pude voltar à vida e voltar a viver. Mesmo inconsciente, fui para o hospital, fiquei 3 dias em coma, passei por uma cirurgia para que pudesse firmar as minhas vértebras e poder ficar sentado. E lá, depois de 9 dias, eu recebi uma sentença muito forte dos médicos. Porque eles disseram: você nunca mais vai voltar a andar. Você vai ter que se acostumar a sobreviver sobre cadeiras de rodas, porque você não vai mais poder andar. Aquela palavra do médico, aquela sentença do médico, foi a pior sentença que um homem ou uma mulher pudesse ouvir. O meu mundo desabou. Eu passei por uma crise terrível naquele dia. Mas naquele mesmo dia, eu recebi uma palavra do meu Deus.
Uma palavra do meu Deus. Deus levou o pastor Jackson como profeta naquele hospital para declarar uma palavra dizendo que eu passaria pela cadeira por um tempo, mas que o milagre do Senhor iria chegar na minha vida. 6 meses eu passei naquele hospital, ou melhor, 3 hospitais diferentes. 6 meses eu fiquei internado, sendo cuidado pela medicina. Eles não puderam fazer muito por mim, mas ainda melhoraram bastante a minha qualidade de vida. E depois, dentro desse período, eu tive uma experiência com Deus. Vocês lembram que eu entrei falando do testemunho que eu estava pedindo uma experiência para Deus? Eu recebi um casal que foi orar comigo no hospital, e naquela tarde eu estava ali no leito, minha esposa saiu para resolver algumas coisas, e eu fiquei com aquele casal conversando, falando das coisas de Deus, e aquele quarto encheu-se de luz, a presença de Deus encheu aquele quarto. E naquele dia eu pude entender por que eu estava passando por aquele momento tão difícil na minha vida. Por que eu estava passando por aquela dificuldade. O Senhor fez eu entender que o Senhor não nos dá uma luta maior do que podemos suportar. E ali eu vi quanto eu era forte em Deus. Porque o teu Deus, o meu Deus não erra. Então se você está passando por dificuldade, se você está passando por prova, entenda, são as multiformas e sabedoria e graça de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem suas formas de trabalhar. Humanamente falando, nós não podemos entender. Por isso a nação de Israel não estava entendendo como Deus estava conduzindo aquele momento em que eles estavam vivendo. Nós precisamos aceitar determinadamente os planos estratégicos de Deus. Qual é o plano que Deus tem traçado para a sua vida? Qual é o plano que o Senhor tem te conduzido a viver? Entenda, por maior que seja a pressão que você está vivendo, maior vai ser os livramentos que o Senhor tem para você. Eu posso adorar ao Senhor, porque nesses quase 12 anos, o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, cuidado da minha família, e nada tem faltado na nossa mesa, tudo porque Deus sabe o que fazer, e sabe como fazer. E eu te pergunto nessa manhã, você está disposto a viver determinantemente as promessas e os planos que Deus tem para a sua vida? Ele não trabalha do jeito que as pessoas querem que Ele trabalhe, mas Ele está no controle e Ele sabe todas as coisas. Pode ser difícil aos primeiros momentos, até que você tenha a revelação, até que esse encontro com o sobrenatural acontece. O encontro sobrenatural comigo aconteceu num leito de hospital, mas ali a glória de Deus se manifestou. Então se você pedir, você também vai ter a sua experiência, e pode não ser um acidente, mas pode ser um momento glorioso, como quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, e Ele levou os seus discípulos, e ali eles puderam ver Jesus como é na essência. Eles não viram apenas carne e osso, mas eles viram Cristo transfigurado, na essência o que Cristo é. Da mesma forma Ele também pode se manifestar na sua vida. Depende de como você aceita o agir de Deus, depende de como você busca a experiência que você quer ter com Deus, e o Senhor vai ser engrandecido na sua vida. Acredite piamente nos profetas, e vocês irão receber palavras de instruções para que possam ser conduzidos. Sigam rigorosamente as orientações de Deus, e você vai cumprir o propósito, o chamado, da mesma forma que Abraão conquistou. Abraão, que saiu sem destino a priori, ele conquistou grandes promessas da parte do Senhor. E hoje eu e você somos filhos de Abraão, porque ele se tornou pai da fé, tudo porque ele obedeceu e ele acreditou. Nós precisamos aceitar os planos de Deus. Não podemos limitar Deus, como se fosse colocar Deus numa caixinha e dizer: Deus precisa ser assim, assim, eu penso assim, eu acho assim. Não, Deus tem as suas formas diferentes de trabalhar, mas o importante é que Ele está no controle de tudo e está cuidando da tua vida. Quero pedir que o louvor suba ao altar, por gentileza. Pedir que toda a igreja esteja em pé. Nós estamos declarando que o mesmo vento que chegou para separar o Mar Vermelho, aquele vento oriental que abriu o mar, a dificuldade que estava na frente da nação de Israel, se abriu pelo poder do vento.
Deus quer usar os ventos nesta manhã, para que também os mares de dificuldades da sua frente se abram. A nação de Israel pôde passar por terra seca. Não foi pela canela, não foi pelo joelho, foi terra seca. Qual é a sua adversidade? Qual é a sua dificuldade? As promessas de Deus acontecem. Aconteceu para a nação de Israel, e as promessas de Deus vão acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Os inimigos tiveram que morrer, porque quem se levanta contra o propósito de Deus não pode viver. Satanás tem lutado contra o propósito de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa, mas eu vim aqui para te dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e está chegando o tempo do seu milagre, está chegando a hora do seu livramento. Você vai crescer em Deus, você vai alcançar em Deus coisas novas, porque é o que Ele tem para mim e para você. Diga bem forte após mim: nós somos agentes de milagres. Deus está contando comigo e com você. Nós estamos envolvidos numa atmosfera de transformação e de milagres. Nós não estamos em outro lugar a não ser na casa de Deus. E na casa do Senhor Ele pode manifestar a sua glória. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo ou não, se você tem dons espirituais ou não, ou se você os exerce ou não. Eu vim aqui para dizer: a presença do Senhor é real nessa casa. Os dons do Senhor estão à sua disposição nesta manhã. O que você precisa para poder vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida? O Senhor está aqui à sua disposição. Enquanto a igreja começa a falar com Deus, fale com o Senhor agora. Assim como a palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é o seu dilema? Talvez você diga: pastor, eu não tenho problema nenhum, está tudo certo comigo. Então seja um agente de milagre na vida das pessoas que estão à sua volta. Seja um agente de milagre na sua família, na sua casa, na faculdade onde você estuda, no seu trabalho. Seja um agente de milagre. Você já teve experiência no sobrenatural? Então as pessoas que estão à sua volta vão saber que você carrega a presença, e quem carrega a presença leva a transformação por onde chega. Aceite ser um agente. Nós já temos ouvido grandes testemunhos, inclusive hoje de manhã nós ouvimos mais um testemunho da grandeza de Deus. E eu sei que o mesmo Deus que começou a operar a sua obra em mim, e que está me sustentando até aqui, Ele vai completar a obra, para que o nome dEle seja engrandecido e glorificado. Assim como a nação de Israel precisou passar por aquela experiência, de ver a nação dos egípcios serem submersos naquele grande mar, o nome do Senhor foi glorificado. A tua vitória vai chegar, e o nome do Senhor também vai ser glorificado. Podem cantar, por gentileza? Enquanto você está orando, enquanto você ora, Deus atende a tua oração. Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre na sua casa, na sua família? Aleluia. Venha aquecer os corações. Aleluia. Abre seu coração ao Senhor, nós temos tempo para isso. Vem com cura, aleluia, todo o seu poder. Te bendizemos, Senhor. E vem manifestar, vem manifestar os seus sinais. Fazer quando Ele aqui. Usufrui da presença do Senhor. Mais que ser bem-vindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E o que dizer?
Aleluia. Aqui Glória a Deus. Glória a Deus. o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Nova dimensão de vida Deus tem para mim e para você. Que a sua fé seja acrescentada pelo poder da palavra. Que essas atitudes sejam aplicadas na sua vida no dia a dia. Quando você sair das portas para fora, você não vai ter o pastor pregando, você não vai ter a ministra orando, o ministro cantando, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você vai ter as suas próprias experiências. É maravilhoso falarmos de experiências dos outros, mas melhor é termos as nossas próprias experiências com Deus. Vamos orar, igreja? Ao som dessa canção nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra ao nosso coração. Batiza com o Espírito Santo e com fogo agora, Senhor. Os corações estão queimando, os corações estão abertos, Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora. Ó Deus, eleva-nos a vivermos novas experiências contigo. Queremos viver em dimensão de fé. Queremos viver por fé e não por vista, Senhor. Por isso que pedimos que a Tua bênção repouse sobre as famílias aqui representadas, sobre ministérios aqui representados, Senhor. Ó Pai, salva vidas, ó Deus, os que estão presentes, os que estão online, cura, liberta, transforma, para que possamos ouvir testemunhos da Sua grandeza, do Seu agir, do sobrenatural, porque é em Ti que cremos, ó Pai. Por isso nós oramos, declarando a bênção do Senhor, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Bate mais uma, vai de novo.